Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com a leitura do livro Uma Evangélica no Além. Capítulo 7. Evangélicos dormindo. Jéssica estudava mais e mais e sua transformação já era notada por todos. Após certo tempo, Thelma levou Jéssica a um lugar de grandes surpresas e aprendizado. Quando lá chegaram, havia diante delas um imenso portão de ferro cuidadosamente trabalhado. Thelma acionou um botão que estava à direita do portão e um pequeno compartimento se abriu. Uma espécie de tela luminosa surgiu e Thelma, espalmando sua mão esquerda, colocou-a sobre ela. A tela, ao identificar que era Thelma, iluminou-se ainda mais. Poucos segundos depois, o portão abriu-se automaticamente e Thelma, com um gesto, pediu que Jéssica a acompanhassem. Seguiram por uma grande alameda, de onde se avistava jardins bem cuidados e floridos de ambos os lados. Jéssica admirou-se ao ver pessoas conversando, sentadas em pequenos bancos, sob luz agradável de pequenos postes, apesar de já ser muito tarde. Ao longe, Jéssica divisou um prédio enorme que parecia ser todo de vidro. Não conteve a indagação. Onde estamos? Que lugar estranho é esse? Estamos no jardim de um hospital especial. Aqui ficam os desencarnados em estado de sono profundo. Thelma respondeu baixinho. Gente, eu quero comentar com vocês aqui uma parte dessa nossa leitura. Muitas pessoas ficam se perguntando e questionando também. A gente vê muito isso em posts espíritas, no Instagram, no Facebook e tal. E aqui vai meio que uma resposta, né, para as pessoas. O que acontece após a morte? Nós que vivemos na Terra, gente, nós só vamos sair da Terra quando a gente estiver realmente num estado em que mereçamos viver num mundo mais evoluído, tá? Seria muita ingenuidade pensar que a Terra é o único lugar do universo, tá bom? Isso tem que abrir os horizontes para a gente entender que o universo ele é gigante, ele é imenso. E que Deus não criaria tanta coisa no universo inteiro, né, fora da Terra, que as pessoas já conseguem ver por aí outros planetas, outros satélites, outras estrelas e tal, e dizer que existiria vida somente na Terra. Isso não é verdade. No entanto, essa vida material de que o homem encarnado consegue enxergar, realmente é só na Terra, ok. E quando a gente morre, o que acontece? Gente, existem várias cidades satélites orbitando a Terra. Ah, mas os cientistas não veem isso, né? Não, gente, por quê? Porque é o estado vibracional dessas cidades satélites. Existem hospitais, hospícios, manicômios, existem casas, cidades inteiras, existem, gente, mundos mesmos. Só que eles estão ao redor da Terra em um estado vibracional diferente. Não adianta o homem ir lá com foguete e querer ver que não vai ver. Por quê? Porque ele não está em um estado em que o olho físico veja, mas que a nossa alma, o nosso espírito, certo? Desencarnado, precisa estar em algum lugar. Quando a gente sai da Terra, o corpo físico fica e o espírito precisa de um lugar para viver. Então, essas cidades satélites, esses hospitais, o Nosso Lar, muita gente já deve ter visto o filme do Nosso Lar. Essa cidade aqui que a Thelma tá com a Jéssica, existem muitas outras, gente, tá? Existem as Flores de Maria, entendeu? Existem muitas cidades, né? Não dizer planetas, mas vamos dizer cidades ao redor da Terra para receber as pessoas quando elas passam pelo desencarne, quando a pessoa morre, certo? Então aqui a Thelma tá vivendo com a Jéssica, né, em estado espiritual nesse lugar. E agora ela tá levando a Jéssica para ver onde está pessoas que acreditam que, não todas, tá? Pessoas que acreditam que após a morte vai dormir até o dia do juízo final, até o dia que Jesus voltar. Posteriormente, quero comentar com vocês referente a essa crença que os evangélicos têm de que Jesus vai voltar. Mas vamos seguir com a leitura. Thelma respondeu baixinho. Como assim?
Muitas pessoas têm sérias razões para permanecer dormindo depois da morte. Muitos aqui estão adormecidos pelo mesmo motivo que você apresentava. Acreditaram tanto e com tamanha firmeza que a morte era o fim de tudo, ou o sono eterno, que não conseguem acordar mesmo após muito tempo de sua desencarnação. Outras estão em coma profundo porque não aguentaram viver com o peso dos seus erros, castigando a consciência. Outros ainda estão aqui porque cometeram muita insensatez e cultivaram o ódio e o rancor em tal nível que acabaram deteriorando seus corpos astrais. Jéssica estava chocada com a explicação, mas não ousou dizer nada. Chegaram a uma imensa porta que lembrava vidro, que era a entrada principal do majestoso edifício, e a porta abriu-se sem que elas a tocassem, apenas pela força do magnetismo de Thelma. Jéssica percebeu que não apenas a estrutura do prédio era como se fosse de vidro, mas tudo o que estava por dentro também, inclusive os móveis. Thelma dirigiu-se à recepção e um rapaz simpático a atendeu. É você que nos solicitou uma visita para hoje? Sim, sou Thelma e vivo na colônia Campo da Paz. Ó, tá vendo? É uma colônia, uma cidade. Sei, o identificador já me passou todas as suas informações. Quem a acompanha é Jéssica, uma desencarnada em fase de aprendizado. Espere um pouco que eu vou chamar a encarregada pela ala que desejam visitar. O rapaz apertou um botão verde e em poucos minutos uma senhora simpática, cabelos brancos em coque, sorriso acolhedor, surgiu na recepção e sorrindo abraçou as duas. Meu nome é Olga e é com muito prazer que vou levá-las à ala dos adormecidos. Pelo que fui informada, Jéssica ficou numa ala semelhante e esta antes de acordar. Jéssica ficou numa ala semelhante a essa antes de acordar. Sim, e é por isso que a trouxe aqui. Quero que veja outros irmãos nossos e aprenda com eles. Olga sorriu com satisfação e fez um gesto para que elas a seguissem. Entraram por um grande corredor com muitas portas, todas de vidro transparente. Na primeira porta, entraram. Havia várias camas de vidro arrumadas, tais quais as enfermarias dos hospitais terrenos. Naquele quarto só havia mulheres. Jéssica pôde perceber que eram de diferentes idades, embora não houvesse nenhuma criança. Olga com certa tristeza no olhar, salientou: todas essas mulheres que estão aqui vieram por causa de suas crenças. Todas foram evangélicas como eu? Perguntou Jéssica preocupada. Não, nem todas. Algumas vieram também porque eram materialistas. Acreditavam piamente que a vida acabava com a morte. Mas por que não as acordam? Questionou. Jéssica, sem entender. Precisamos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Essas pessoas que aqui estão não possuem crenças simples que pudessem ser deixadas de lado a qualquer momento. Ou eram fanáticas religiosas ou ateias convictas. As crenças de que dormiam o sono eterno até o juízo final, ou a crença de que a morte era o fim de tudo, eram nelas tão fortes e dominantes que o inconsciente tratou de adormecê-las profundamente quando desencarnaram. No momento, não podemos acordá-las, dentre outras coisas, porque elas mesmas não permitem isso. A crença tem tanta força assim? Jéssica perguntou assustada. Sim, às vezes são nossas crenças profundas que determinam nossa vida e o nosso destino. Note que eu disse crença profunda, não uma simples ideia de que o tempo apaga. Quando alguém crê firmemente em alguma coisa, pode criar meios para essa coisa acontecer. Esse é o segredo dos milhares que ocorrem todos os dias na Terra. Esse é o segredo dos milagres que ocorrem todos os dias na Terra. Gente, desculpa eu parar aqui para comentar de novo com vocês. Esses erros que eu cometo ao ler são da dislexia, já disse em outros vídeos, e por isso que às vezes ou eu gaguejo ou eu volto para ler de novo, porque eu sei que eu li errado e eu estou muito atenta a isso, tá? Peço desculpa.
pessoas que venceram doenças graves, entendidas como desenganadas e incuráveis pela medicina, pessoas que saíram da ruína moral ou financeira quando tudo parecia não ter mais jeito, pessoas que realizaram grandes feitos. Nisso tudo a crença, a qual também podemos chamar de fé, tem grande importância. Mas para isso é preciso acreditar profundamente. Mas porque eu fui acordada, assim como essas mulheres, eu também tinha uma crença absoluta de que estava dormindo depois que morresse. De que estaria dormindo depois que morresse. Olga a olhou com bondade, acariciando seu rosto. Você dormiu por 20 anos. Só foi acordada porque sua avó, que vive em dimensões mais altas, orou muito a Jesus e conseguiu obter o que desejava. Mas há outro componente que permitiu que acordasse. Embora suas crenças fossem firmes, você nunca foi uma fanática religiosa. Embora tivesse a mente fechada e outras crenças, era uma pessoa muito acessível ao ser humano, bondosa, cheia de créditos perante as leis divinas. Se fosse o contrário, mesmo com o pedido de sua avó, você não teria despertado e poderia até mesmo reencarnar sem ter nem percebido que passou pelo mundo espiritual. Quer dizer que essas mulheres todas irão reencarnar sem despertar aqui? A maioria sim. Algumas, assim como você, têm espíritos amigos em altas esferas que rogam por elas, mas mesmo assim precisarão querer acordar. Outras irão reencarnar sob o comando de espíritos superiores. Elas irão renascer sob o impulso automático da lei de causa e efeito e continuarão a progredir ou a resgatar seus erros do ponto onde pararam na última encarnação. Jéssica silenciou. Ao ver todas aquelas mulheres dormindo de respiração fraca, parecendo estar em coma, sentiu-se penalizada. Se pudesse, voltaria à terra e diria a todos que a crença no sono eterno é equivocada, pensou Jéssica. Thelma, a captar seu pensamento, esclareceu. Não adiantaria. Ninguém acreditaria. Lembra-te da passagem bíblica do rico e Lázaro? Lembro, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Os evangélicos estão ensinando coisas erradas. Meu Deus, como eu fui cega. Não diga isso. Os evangélicos ensinam o que aprenderam e falam de acordo com as suas interpretações bíblicas. Devem ser respeitados em suas crenças. E existem muitas doutrinas evangélicas que admitem a vida após a morte. Nem todas acreditam no sono e na inconsciência após a desencarnação. Não podemos generalizar, nem criticar ninguém, ponderou Thelma. Em seguida, visitaram a ala dos homens. A ala dos homens é semelhante a essa e não apresenta grandes novidades, Olga sugeriu. Agora vamos à ala dos jovens. Jovens? Jovens dormindo? Jéssica sobressaltou-se. Por que o espanto? Perguntou Olga, tranquilamente. Os jovens são influenciáveis e podem desenvolver crenças tão fortes quanto os adultos. Caminharam mais um pouco e entraram por uma porta larga, também de vidro. Jéssica percebeu que, diferentemente dos demais alas, ali existia música suave impregnando todo o ambiente. Contudo, seu espanto maior foi ao constatar alguns jovens de ambos os sexos adormecidos. Sentindo profunda compaixão, deixou que lágrimas escorressem pelo seu rosto, ato que não passou despercebido a Olga, que, por respeitar seu momento de emoção, não a interrompeu. Passados alguns instantes, Olga passou a explicar. Do mesmo modo que os demais, esses foram influenciados a crer na inconsciência total após a morte física. Acreditaram tanto que aqui estão dormindo. Mas isso é injusto. São apenas jovens. Os jovens não são apenas jovens, mas espíritos antigos que reencarnaram para continuar aprendendo e evoluindo. Muitas pessoas não entendem o sofrimento dos jovens. Entretanto, quando um jovem sofre muito, é porque está resgatando erros de vidas passadas. Não posso acreditar nisso, Olga. É demais para mim, disse Jéssica, meneando a cabeça negativamente. E como você explica tantos sofrimentos pelos quais passam muitas crianças e jovens? Como entender tanta dor, conciliando-a com a bondade e a perfeição de Deus? Essa foi uma questão que sempre me intrigou e que nunca encontrei respostas satisfatórias em minha crença. Meu pai dizia que era um mistério. Não há mistério. É o resgate de erros do passado, ou um programa de ascensão mais rápida pedida pelo próprio Espírito. Pedida pelo próprio Espírito?
Sim, muitos não conseguem compreender como é que alguém pode pedir para passar pela dor e pelo sofrimento. Mas no estado de espírito, as coisas mudam. A visão sobre a vida se dilata e as pessoas percebem o sofrimento como libertação e não como algo ruim. Jéssica ouvia essas palavras com tanta atenção que momentaneamente esqueceu-se de tudo mais e Olga prosseguiu. A escolha pela dor é feita pela maioria por causa do remorso torturante que invade o ser. Aqui no mundo astral, despidos da matéria grosseira, todos os nossos sentimentos se intensificam. A dor, o sofrimento, a tristeza, a saudade, assim também a alegria, a paz, o bem-estar, ganham proporções maiores desse lado. E por causa dessa intensidade de sentimentos, o remorso torna-se algo tão aflitivo que muitos espíritos culpados só enxergam o caminho do sofrimento para se libertar dele. Contudo, é preciso salientar que os mentores fazem o possível para que eles não escolham sofrer. Todos os nossos erros, por piores que sejam, podem ser reparados através da harmonização e pelo amor, pela dedicação ao próximo sofredor, pela mudança de conduta, de pensamentos e pelo trabalho incessante a favor do bem. Muitos têm despertado para isso, e graças a esse despertar, a Terra está equilibrada, porque se todos os espíritos culpados escolhessem expiar seus erros pelo sofrimento, não teria praticamente ninguém realizando nada de bom e positivo no mundo. Estariam todos sofrendo, de maneira geral, sem alívio, sem esclarecimentos. Felizmente, muitos já entenderam que a culpa não resolve seus problemas e então escolhem o caminho do amor. Jéssica prosseguia ávida por informações. Esses jovens escolheram nascer e conviver com tais crenças? Em alguns casos, sim. Muitos foram religiosos que faliram em suas missões e, por sua vez, pediram para retornar em lares de crença religiosa fechada, até em meio ao fanatismo. Quer dizer que também escolhemos a religião em que vamos nascer? Quando temos lucidez para isso, sim. Nós escolhemos. As religiões têm funções muito nobres na Terra, e embora sejam cometidos muitos enganos em nome da religião, uma vez que são guiadas por homens, elas cumprem seus objetivos. Cada religião da Terra favorece um tipo de aprendizado específico para o espírito. Por exemplo, uma pessoa que se envolveu em muitos vícios em várias reencarnações pode pedir ou é orientada a renascer em famílias evangélicas que sigam doutrinas rigorosas para que, através do temor, aprendam a se conter e a se libertar de seus vícios. Talvez, se nascessem em uma religião mais liberal, retornariam aos abismos dos erros. Mas qual é então a melhor religião, aquela que mais ajuda o espírito? Olga sorriu ao dizer: a melhor religião é a que mais bem faz a criatura. Para Deus não importa se a pessoa é católica, evangélica, espírita, budista, hinduísta. Para ele, o que importa é o progresso espiritual. Se a pessoa sente-se completa e está evoluindo como evangélica, então essa é a religião mais adequada. Se ela aprimorou a moral, se está mais feliz por ser católica, então, para essa pessoa, a religião católica é a melhor. E assim acontece com todas as outras. Mas aqui, todo mundo é espírita. Isso quer dizer que depois da morte só há o espiritismo? Quer dizer que o espiritismo é a melhor de todas as religiões? Perguntou Jéssica a contragosto. O semblante de Olga tornou-se mais sério ao responder. Você está enganada. Aqui no mundo espiritual não há religião específica. Falamos em reencarnação, vida após a morte, mediunidade e lei de causa e efeito porque são elementos inerentes à vida, independentemente de religião. Seja você de que religião for, estará viva após a morte, será portadora da mediunidade, irá reencarnar e será sujeita à lei de causa e efeito. É preciso não confundir as coisas. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, não uma religião propriamente dita. É uma doutrina que veio revelar mais aspectos da verdade universal. Atualmente, ele precisa ainda se estabelecer como instituição para que chegue melhor até as pessoas, mas no futuro, isso irá acabar e todos acreditarão nas verdades universais que o Espiritismo prega, sem rótulos ou bandeiras religiosas.
Como eu sempre digo, gente, o espiritismo não é religião, sabe? Dentro das leis ditas dentro do espiritismo, que hoje é uma instituição, como a Thelma está falando aqui, como a Olga, que é para chegar mais às pessoas. As pessoas estão muito, muito ligadas ainda à religião, né? Então, para que sejam, né, para que seja mais aceito o espiritismo, acabou se tornando uma instituição. Mas as leis são as mesmas em qualquer religião, como a Thelma disse aqui anteriormente, como a Olga disse também, né? Causa e efeito, reencarnação, não é possível ver o reino dos céus se não nascer de novo. Quer dizer, a gente sai daqui ainda muito atrasado, muito errante, cheio de pecados, né? Cheio de karma, cheio de coisas ruins que a gente fez. Você já pensou se a gente fosse para o inferno? Porque para o céu seria impossível. Isso é fato. Não existe ninguém hoje vivendo na Terra que iria diretamente para o céu, como se diz, né? Então, seria ir para o inferno. E seria justo, né? Seria certo? A pessoa vai ser condenada para sempre, por toda a eternidade, pelos erros que ela cometeu. O que seria mais certo na sua visão? A pessoa ter uma nova chance, tentar aprender, tentar consertar os erros, ou ir para o inferno? Se questione. Continuando, gente. Interessante. Não sabia que o Espiritismo era o Consolador prometido. Sempre pensei que o Consolador fosse o Espírito Santo que desceu sobre nós no dia de Pentecoste, como está registrado em O Livro de Atos dos Apóstolos. Aprendi que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. E para o Espiritismo, o que é o Espírito Santo? Não vou falar da visão espírita, mas da visão universal. O Espírito Santo é o conjunto de espíritos santificados, evoluídos e iluminados que atuam sobre a terra e sobre as pessoas, realizando as vontades de Deus. Você não está errado em dizer que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Deus não age diretamente na matéria. Para isso, ele usa seus mensageiros, que são os espíritos subliminados que nos guiam, dão-nos entendimento e produzem até alguns fenômenos físicos no mundo. Sempre que um evangélico ou católico diz que o Espírito Santo lhes revelou alguma coisa, foi um espírito evoluído quem o fez. Tudo isso tem muito sentido. Eu quero estudar mais, quero aprender, quero ampliar o meu ponto de vista e tentar entender tudo o que está passando com minha família. Você me ajuda? Olga sorriu. Devido aos meus compromissos aqui no hospital, não poderei ensiná-la, mas Thelma e Jaime esclarecerão todas as suas dúvidas. Aproveite. Vamos, quero agora lhe apresentar a ala dos ovoides. Tenha calma e não se assuste. Há também muito aprendizado por lá. O coração de Jéssica acelerou e certo medo a invadiu. Contudo, sua sede de conhecimento era maior. Ganhou coragem e, junto a Thelma, seguiu Olga. Aqui a gente já vai passar para outro capítulo, gente, então eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Desculpa, tá tendo uma construção aqui do lado da minha casa, por isso que às vezes vocês ouvem esses barulhos no fundo do vídeo. Eu não tenho como evitar isso, não tenho equipamento adequado para tirar esses sons. Eu peço desculpa, mas tenham certeza de uma coisa: se você se dedicar a ouvir esses audiolivros, você vai crescer muito, independente de barulhos exteriores e dificuldades para ouvir os áudios, gente. O crescimento é certo, é certeza. Tá? E descobrir as verdades da vida, gente, não existe nada melhor que isso, tá bom? Eu trago esses áudios aqui para vocês com muito amor, tá? Eu faço isso com muita dedicação. Eu procuro fazer isso de manhã, então às vezes minha voz não tá muito legal, peço desculpa também. E quando dá às 8 horas também, o pessoal começa com a construção aqui do lado, tá? Desculpa se às vezes tem algum barulho no fundo do áudio, mas é de coração que eu estou fazendo esse trabalho aqui para vocês. Tá? Eu agradeço por você estar aqui, porque quando vocês veem os vídeos, eu me sinto muito bem, muito realizada. Cada visualização a mais que tem no vídeo, eu me sinto muito feliz, porque eu sei que há uma pessoa que está querendo crescer. É gratificante para mim, pode ter certeza disso. Muito obrigada por assistir, gente, por ouvir. Se dedique ao seu crescimento, que juntos nós vamos longe, tá bom? Muito obrigada, um beijo de luz, até o próximo vídeo, gente. Tchau!